E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História Classe 01, espero que esteja bem. A gente vai resolver algumas questões sobre a cultura grega, né? Sobre os mitos, sobre religião, religiosidade, teatro, filosofia. Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos. Vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui a tela. E vai naquele mesmo esquema de sempre, né? Vocês olhem as questões, tentem resolver e aí a gente vai começar, né? Essa primeira parte vai falar muito dos exercícios conceituais. Primeira questão: explique a função dos mitos na Grécia Antiga, né? Como a gente sabe, a mitologia ela tinha duas funções, né, assim, que acabam se relacionando, mas são duas áreas diferentes, né? Primeira área, primeira esfera, né? A mitologia grega ela se preocupava em explicar a origem do universo, né? Da vida do universo, da Terra, das pessoas, de como tudo passou a ser como era, né? A origem das coisas. E a segunda origem é o segundo motivo e o segundo motivo da mitologia ser, né? Estava relacionado com exprimir e tratar dos sentimentos, né? Expor sentimentos. Sentimentos de terror, amor, ódio, traições, compaixão, esperança, certo? E expor os sentimentos. Então, os mitos eles tinham as duas funções, né? Ele tinha a função de explicar o universo, explicar a origem das coisas, a existência das coisas, e ao mesmo tempo eles tinham também uma função de refletir os valores, os pensamentos, as ideias, as motivações, tudo aquilo que vinha da sociedade que produzia esses mitos, né? No caso, a sociedade grega. Ou seja, refletir um pouco os pensamentos e valores da sociedade grega. Beleza? Então, são as funções dos mitos na Grécia Antiga, né? De explicação do universo e tal, explicação da sociedade também, como eles serviam, como eles refletiam os anseios, as vontades, as alegrias, tristezas, tudo que vinha da sociedade grega, beleza? A segunda questão diz o seguinte: caracteriza o politeísmo da Grécia Antiga, e aproveitando também vou resolver a quinta, que são duas coisas que se relacionam, né? O que são deuses antropomórficos. E vou explicar essas duas, né? Bom, a Grécia Antiga, a religião dela era politeísta, ou seja, haviam vários deuses, certo? E esses deuses, eles tinham características humanas, ou seja, eles tinham características, atitudes humanas e tinham formas humanas, né? E isso se chama antropomorfismo, né? Que são deuses com características humanas. E esses deuses, eles viviam entre os humanos, né? Eles tinham o lugar deles, que era o Monte Olimpo, mas eles também viviam entre os humanos, faziam coisas, brigavam, se relacionavam entre si e tal, certo? Então, os deuses tinham essa característica humana, né? Eles tinham sentimentos humanos de amor, dor, raiva, medo, interesse. E, e uma coisa que é importante citar também é que o politeísmo, na Grécia Antiga, ele era familiar, ou seja, o patriarca da família, que era o chefe dos festejos religiosos, né, que organizava as cerimônias, as celebrações e tal, os sacrifícios. E cada estado ela tinha um ou mais deuses e eles professavam essa fé, essa crença nas acrópolis, que eram os lugares onde eles era o lugar mais sagrado da cidade, geralmente, e onde eles praticavam essa fé, né, basicamente. Então é isso, o politeísmo na Grécia Antiga, os deuses, né? Exemplo de deuses tem os Zeus, tem o Hades, tem o Poseidon, certo? E cada deus ele também tinha a sua função, assim. Deus cuidava do céu, Hades era do mundo dos mortos, Poseidon era dos mares, aí Apolo, deus do sol, etc, etc, beleza? Então, e aí, e é importante citar, mais uma vez, que eles tinham características humanas, ou seja, eles se relacionavam, eles se envolviam e tal, ganhavam, perdiam, então, e se relacionavam mesmo, sabe? Que a terceira questão é a seguinte: identifica os principais estilos arquitetônicos surgidos na Grécia Antiga. Eram três, né? Era o dórico, o jônico e o coríntio, né? Que são características diferentes, mas distintas. Eu não falei muito sobre isso porque acho que o mais importante é entender as diferentes distinções entre os estilos, né? E entender que eles não eram tipo, eles não se preocupavam apenas com uma parada apenas funcional, né, de arquitetura. A arquitetura deles era mostrar um pouco da cultura deles, né? Isso a gente viu também em outras civilizações, né? E também aconteceu com os gregos. E a quarta questão explica a importância do teatro na cultura grega. Bom, o teatro ele começou na Grécia rural, né, na parte mais rural da Grécia, como como um festejo de homenagem ao deus Dionísio, né? E com o tempo, Atenas, né, começou a pegar isso, né, para a cidade e fez para outras cidades. O teatro ele começou a ser uma espécie de maioria dos mitos, né, também ele começou a ser uma espécie de, como eu posso falar, prática cultural, tipo, onde os gregos se viam e refletiam sobre essas ações, tal, porque o teatro, ele mostra nas tragédias, ele mostrava lá os confrontos entre a vontade humana e a vontade divina, e ele exprimiu sentimentos, né? E na comédia,
os dois tipos, né, tragédia e na comédia, eles faziam graça, eles riam dos seus costumes, dos deuses de si mesmo, da política, e ao ver isso, ao ver esses, é, esses espetáculos acontecendo e tal, sendo encenados, os gregos eles conseguiam refletir sobre suas ações, né? Sobre seus pensamentos, sobre sua forma de ver as coisas, sua forma de crer nas coisas, certo? Então, o teatro ele tinha essa ele tinha muito essa importância, além de ser um processo de entretenimento, né? E ser um aspecto cultural importante, dos gregos e da sociedade grega refletir sobre suas ações, né? Refletir sobre o seu caminho, sobre sua forma de pensar as coisas, certo? E é isso, né? Aqui a questão foi resolvida, e a gente vai resolver algumas questões dos contextos das beleza? Até lá!